Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós temos a alegria de estarmos aqui entre vocês para fazermos uma explicação de algumas coisas que estão acontecendo em termos da igreja. E nós vemos um artigo num site que nós colocamos inclusive aí na descrição, que nos dá essa notícia muito séria, dizendo que os principais editores católicos da Espanha estão se unindo para pedirem aos bispos a convocação urgente de um conclave. Então quer dizer que a coisa está se movimentando de uma tal maneira que todos os setores da igreja no mundo inteiro estão tomando uma consciência de um problema muito sério e, junto com essa consciência, estão também buscando uma solução. E eu acho interessante nós também comentarmos sobre esse evento que ocorreu agora na Argentina, no fim de dezembro, justamente no dia 17 de dezembro, que corresponde ao aniversário de nascimento de Francisco. Ali mesmo, na terra onde ele nasceu, caiu um raio, num santuário ali, que está coberto de para-raios e de proteção para isso, mas justamente nesse lugar caiu esse raio, e esse raio fulminou as chaves da mão de São Pedro. Então, inclusive, nós também colocamos aí na descrição para as pessoas verem, porque há pessoas que questionam o fato, mas você percebe por esse artigo que os próprios padres que trabalham naquele santuário emitiram um comunicado público rejeitando qualquer tipo de interpretação simbólica, mas confirmando a ocorrência desse raio que fulminou da mão de São Pedro a chave e também dissolveu a coroa. Então, como nós sabemos, as chaves daquela estátua de São Pedro estavam ali para representar o poder que Cristo deu a Pedro. O poder de governar a igreja, ou seja, de abrir e de fechar segundo a lógica do governo da igreja. E quando nós vemos esta estátua recebendo esse sinal, porque isso é uma coisa que, por mais que tenha uma explicação física, natural, tem um sentido sobrenatural também, para mostrar que atualmente nós não temos na Terra um verdadeiro sucessor de Pedro que esteja ali com o poder das chaves. E isso é necessário, porque esse poder das chaves, como nós costumamos dizer, é exatamente o exercício do papado. Então, justamente isso coincide com o aniversário de Francisco, na terra dele, para as pessoas perceberem de uma forma mais evidente, não é que ele perdeu o papado agora, mas que ele não é verdadeiro sucessor de Pedro, e que ele não tem nas suas mãos as chaves para governar a igreja. E isso ele mesmo deixa claro quando ele diz que a igreja não tem muros. E quando ele diz isso, ele está mostrando que ele não acredita que o papado possa abrir ou fechar. Para ele é só para abrir. Mas a igreja precisa também de um governo, ou seja, de um papa, que seja capaz de dizer, olha, isso não pode, isso não serve, isso está fora, isso está excomungado, essas pessoas não entram, por isso eu fecho. Então tem a chave para isso. Então, tudo isso são coisas pequenas, mas tem uma representação simbólica e a gente tem que aproveitar isso para mostrar que Deus está dando sinais para aqueles que querem ver. São coisas simples, mas tem um sentido. Então agora vieram esses representantes dos meios de comunicação da Espanha que se uniram para pedir aos bispos um conclave. Então eles dizem, há que convocar um conclave. Esse é um editorial conjunto por Vicente Montesinos, Adoração e Liberação, depois Francisco Bendala, El Espanhol Digital, e o outro, Henrique de Diego, Rambla Libre. Todos esses três, apoiados por muitos outros,
dizem o seguinte: nós, representando 3 grupos digitais católicos que englobam boa parte da opinião pública católica na Espanha, apelamos aos senhores cardeais e bispos que não reconheçam o falso profeta Francisco como Papa e que não estejam unidos una com Bergoglio e que permaneçam fiéis à fé de nosso Senhor Jesus Cristo e devotos à Sagrada Eucaristia, para que possam assumir as tremendas circunstâncias deste momento histórico de apostasia geral. Da mesma forma, apelamos a todos aqueles que ainda reconhecem Bergoglio como Papa a se juntarem ao seleto grupo anterior para poderem cumprir legitimamente o que vamos pedir. Um conclave deve ser convocado para prover à Igreja Católica um verdadeiro Papa. Isso aqui são pessoas que estão acostumadas a fazer trabalho jornalístico para cobrir os eventos da igreja, para anunciar aquilo que está acontecendo no mundo a respeito da fé, e esses todos estão convencidos de que Francisco não representa a Igreja Católica. Então por isso eles dizem: a igreja é a comunhão dos santos, com os santos mártires e todos aqueles que nos precederam no reino dos céus. A igreja sofre agora dessa tremenda desordem, desta apostasia geral de Jorge Mário Bergoglio e de muitos cardeais, bispos e padres. A apostasia é geral, portanto estamos empenhados em compreender o problema e assumir a nossa responsabilidade. Não só Mário Bergoglio é Satanás que domina o Vaticano, mas toda a hierarquia das várias nações. Bergoglio é um falso papa que manipulou o conclave com a máfia de Sangalo, pelo que é excomungado lata sentença, segundo a norma ditada na Universi Dominici Gregis, que foi promulgada por João Paulo II. Então, quer dizer, aqui é interessante a gente sempre analisar isso, porque essas pessoas são pessoas que seguiram e que ainda apoiam a Igreja do Vaticano II e que estão de acordo com todos esses papas que seguiram essas reformas da igreja, mas que não querem mais reconhecer Francisco como verdadeiro sucessor dos papas católicos de todos os tempos. Então ele está apelando para esse documento de João Paulo II, dizendo que Francisco não tinha legitimidade para aquela eleição que ocorreu ali em 2013. Todos os seus atos, nomeações e cancelamentos são inválidos. O falso ensino da Igreja, nos atuais tempos sombrios, está sujeito aos poderes satânicos globalistas. Prega-se uma falsa religião que não tem nada a ver com o cristianismo e a salvação das almas, mas com a sua perdição. Dissolução moral que se assemelha à heresia nicolaíta, que Deus abomina no Apocalipse, de negação das verdades num novo irenismo, com a disseminação de mentiras grosseiras, como as alterações climáticas, o favorecimento à invasão islâmica e até a coerção da falsa hierarquia de consciências a favor de coisas que têm desencadeado milhões de mortes, doentes, pessoas que sofrem efeitos adversos devido a todo esse movimento que está sendo feito para diminuir a população mundial, como nós sabemos. Então toda essa loucura satânica foi descrita pelo infame Bergoglio como um ato de amor. E continua o texto: querem transformar a igreja numa ONG a serviço da maléfica e satânica Agenda 2030, com a qual as elites depravadas querem escravizar o mundo e exterminar a espécie humana. O tempo urge para a celebração de um conclave legítimo e válido, enquanto continuam os cancelamentos dos bons pastores apenas pelo fato de defenderem o Evangelho. Os pastores estão lá para defender o povo de Deus e se opor aos desígnios genocidas das elites globalistas, não para entregá-los ao extermínio pela ganância das empresas farmacêuticas dispostas a espalhar a dor e a morte.
Esse grave pecado pessoal e coletivo da hierarquia clama ao céu e à justiça divina e exige extrema reparação. Nós, católicos comuns, apelamos a esses clérigos mundanos, ao sensus fidei dos católicos, para que procurem bons clérigos, aqueles que não estão em comunhão com o falso profeta, para que possam reorientar a sua vida cristã e a recepção dos sacramentos, dons de Jesus para a nossa salvação. E não se deixe levar por esse vendaval de heresias modernistas que tenta destruir a igreja e o mundo inteiro. Renovamos a nossa fé batismal de que os poderes do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então é interessante essa maneira deles falarem, porque há muitas pessoas que há 3 anos, quando nós começamos a criticar o problema que estava acontecendo ali, diziam, não, porque não critiquem Francisco, porque nós sabemos que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Então as pessoas citam essa palavra sem entender que essa promessa de Jesus, ela se refere justamente ao fato de que a igreja é capaz de reagir diante do impostor. Então quer dizer que a igreja não se afunda diante dos poderes do inferno, porque mesmo que um impostor esteja ali se apresentando como Papa, existe uma reação. Existem pessoas que reconhecem que ele é um excomungado, que ele não pode governar a igreja de Deus, porque ele está fora da igreja de Deus. E o que eu estou querendo destacar aqui hoje é que essas pessoas que estão agora falando nesses termos e querendo convocar um conclave, são pessoas que não são do meio tradicionalista. São pessoas católicos normais, vamos dizer aqui, falando na nossa consciência católica, nós percebemos que eles não têm a mesma visão que nós costumamos apresentar a respeito da missa moderna ou a respeito dos erros do Vaticano II. Mas essas pessoas também estão conscientes de que Francisco não pode representar a igreja de maneira nenhuma. E, ao mesmo tempo, a reação deles é muito original, porque eles estão apelando para uma reação da igreja na busca de uma autoridade. E é isso aqui que nós devemos perceber, porque há muitos que começam a criticar e dizer, olha, nós resistimos ao Papa, ou nós falamos mal do Papa, ou nós não concordamos com o Papa. Mas a lógica não é essa. Porque a igreja não é feita de pessoas que lutam contra o Papa. A igreja é feita de pessoas que obedecem e veneram o Papa. Então a nossa posição não é de resistência. A nossa posição é de denúncia do impostor. Eu sempre faço citação daquela passagem do Evangelho de São João, quando Nosso Senhor diz que o pastor entra pela porta. E quem entra por outro lugar é ladrão e assaltante. Então, entrar pela porta significa passar pelo mesmo lugar que todos os outros passaram. Então, o discernimento da questão é muito fácil quando nós entendemos essa lógica. Quer dizer que não é um mau Papa, ou não é uma pessoa que está se desviando disso ou daquilo, mas que foi eleito e é um verdadeiro Papa e pronto, acabou. Não. É um impostor. Por quê? Porque ele não entra pela porta. E quando nós dizemos entrar pela porta, nós estamos querendo dizer que quando alguém é eleito para ser o sucessor de Pedro, ou seja, ser o vigário de Cristo na terra, ele tem que entrar pela porta, ou seja, passar pelo mesmo lugar que todos passaram. Isso significa professar a mesma fé de todos os outros papas. Então a atitude de todos os outros papas no passado é dizer, olha, esse papa, meu antecessor, ele disse isso. Então nós temos que manter isso. Esse outro meu antecessor, ele proíbe isso. Então nós temos que continuar proibindo isso. Porque a porta
Quer dizer, o caminho é o mesmo. Eu não posso fazer outro caminho. Eu não posso abrir uma passagem na seca e dizer, olha, tem a porta, mas deixa ela ali e agora vamos entrar por outros caminhos. Vamos criar outros caminhos. É isso que eles estão fazendo. E as pessoas dizem, ah, mas veja, a igreja é a mesma. É claro, o rebanho ali é o mesmo. Só que Jesus deixou bem claro. Quem entra pela porta é pastor das ovelhas. Quem entra por outro lugar é ladrão e assaltante. A igreja é a mesma. Mas no momento que ele entrou por outro lugar ali, ele já mostra a intenção dele de fazer com que aquela igreja vá se configurando a uma outra religião. E é ali, através dessa outra passagem, que ele vai começar a roubar as ovelhas para essa outra religião. Em nome de uma simples adaptação aos novos tempos, às novas mentalidades. Tá certo? Então, é interessante aqui quando eles dizem isso, e eles continuam dizendo que eles têm consciência de que estão arriscando a salvação das suas almas se permanecem em silêncio. Então isso aqui é muito bonito, porque há muitos que têm responsabilidade sobre as almas, como é o caso de muitos padres, muitos bispos, que estão notando tudo isso e que continuam em silêncio. E eles serão cobrados por Deus. Porque Deus, ele nos pede para defender a fé, para defender a igreja. Essa defesa da igreja não é feita somente por alguém que está na alta hierarquia, mas todos os batizados, todas as pessoas que receberam o batismo na igreja católica, essas pessoas têm a obrigação de defenderem a sua fé, dizer, não, essa é a fé católica, que eu aprendi, é nessa fé que eu fui batizado. Então veja como eles terminam esta carta dizendo, procuramos a proteção da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que através da sua intercessão o tempo de prova seja abreviado. A ela, Imaculada Conceição, Senhora de todos os povos, corredentora, advogada, medianeira de todas as graças, voltamos-nos com segurança para que triunfe a comunhão dos santos e de todos aqueles que nos precederam como igreja durante mais de 2000 anos. Também a São José, protetor da igreja, terror dos demônios, a São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, para nos defender dos demônios que andam pelo mundo tentando perder as almas, e principalmente aqueles que invadem a igreja e escurecem a pedra de Pedro com a iniquidade que domina o Vaticano. Vem, Senhor, sem demora. Então aqui nós também deixamos na descrição o link desse artigo, mostrando ali todas as referências para as pessoas perceberem o movimento que eles estão fazendo ali. Como nós já dissemos outras vezes, nós estamos totalmente de acordo com essa iniciativa de promovermos um conclave para que a igreja seja provida de um verdadeiro pastor universal. Porque é necessário que a igreja tenha um papa e nós não podemos, sob pretexto algum, privar a igreja de um verdadeiro pastor. Mesmo que nós não tenhamos a estrutura do Vaticano e que nós não tenhamos a aceitação de todas as partes da igreja. O que é importante é que nós tenhamos uma representação de toda a igreja no mundo inteiro, capaz de manter essa coesão. Porque isso é necessário. E é só por isso que nós não podemos fazer um conclave de forma precipitada. Porque o tempo para se chegar até essa eleição de um verdadeiro Papa é exatamente o tempo que é necessário para atingir todas as consciências e mostrar a necessidade e ao mesmo tempo conscientizar as pessoas de que isso é possível, que isso é necessário e que se trata de um procedimento que é canonicamente aprovado pelo catolicismo, na medida em que a igreja tem uma proteção contra esse tipo de situação. Então por isso que eu trouxe aqui esse artigo, que também nós deixamos aí na descrição, que foi feito por Brice Michel, comentando os textos de Maxence Sécart,
juntamente com os escritos de Griffith Ruby nos Estados Unidos. Então esses dois escritores que fizeram um trabalho muito grande nesse tema explicam bem a questão, e nesse artigo nós temos ali um resumo de toda essa doutrina para as pessoas entenderem que se trata de algo embasado na fé e na doutrina católica. Então diz ali, olha, que quando a sé apostólica está vaga, não há autoridade suprema na igreja, mas os bispos mantêm o poder de governar as suas respectivas dioceses. Depois diz, entretanto, para a Igreja Universal, nenhuma lei pode ser promulgada, nenhum dogma de fé pode ser definido numa situação de sé vacante. Para dotar-se dessa autoridade suprema, a Igreja tem o direito e o dever de escolher alguém a quem Cristo conferirá como seu vigário. Então preste bem atenção como ele vai explicar. É, portanto, óbvio que a sucessão apostólica ao nível da sé apostólica não pode falhar enquanto a própria igreja continuar a existir. Porque, mesmo que a sé esteja vaga por muitos anos, a igreja ainda mantém o direito de eleger um sucessor legítimo, que, uma vez eleito, obtém então a autoridade suprema que lhe foi conferida por Cristo. Então aqui, essa explicação vai mostrando que a sé de Pedro, ela está vaga quando alguém ocupa ali o cargo de Papa de forma ilegítima. Nesse caso, uma vez que a igreja perceba isso, ou seja, que exista uma representação da igreja no mundo inteiro que esteja com essa consciência, então a igreja não só tem o direito de preencher a sede de Pedro, com a eleição de um Papa, mas tem o dever de fazê-lo. E continua explicando Griffith Ruby que se a Igreja Católica é uma sociedade perfeita, não precisa da organização do Vaticano II. Ou seja, da Igreja Conciliar. Então isso é um tema muito interessante, porque há muitos, como esses próprios aqui da Espanha, que estão convocando esse conclave, que acreditam que nós podemos partir da Igreja Conciliar para dar à Igreja Católica um Papa legítimo. Mas a proposta é justamente nós estarmos preenchendo o cargo de Papa com alguém que esteja consciente de que a Igreja Conciliar está também em sintonia com a Igreja Sinodal. Porque o que nós estamos explicando atualmente é isso, que a Igreja que veio do Vaticano II, ou seja, de João XXIII até Bento XVI, ela formou ali uma organização com paradigmas diferentes daqueles nos quais estava baseada a Igreja Católica. Mas, de fato, houve uma transformação a partir de Francisco para levar essa revolução a um nível mais alto. Então, por isso que nós dizemos que com a morte de Bento XVI morreu a Igreja Conciliar. E agora nós temos a Igreja Sinodal, como eles costumam chamar. Porque a Igreja Sinodal vai revestir-se de um nível de revolução muito mais forte e muito mais evidente. Porque o trabalho da Igreja Conciliar era manter aquela estrutura por alguns anos, até que as pessoas mais bem formadas na fé católica desaparecessem. Então, no decorrer de 60 anos, essas pessoas já não existem mais. As pessoas que realmente tinham consciência do catolicismo, tanto do ponto de vista da doutrina, quanto do ponto de vista da sociedade cristã, ou seja, da maneira como nós devemos nos comportar para sermos verdadeiros católicos, isso já acabou. Então, esse prazo de uma geração era necessário para fazer essa transição. Então, a Igreja Conciliar fez o seu papel, dando possibilidade de fazer essa transição. Agora, claro que muitos estavam servindo a Igreja Conciliar com boa vontade, com boa intenção, mas esses mesmos, quando percebem que as coisas estão se configurando dessa maneira, nessa tal Igreja Sinodal, como nós estamos vendo, então essas pessoas vão ter que tomar uma posição. Então, por isso, o artigo explica muito bem que, para a Igreja Católica
refazer a sua hierarquia, ela não tem necessidade da estrutura e ela não precisa da organização do Vaticano II para dotar de ordens válidas, de uma autoridade, de uma legitimidade e de uma estrutura canônica, ou mesmo de uma capacidade para eleger um Papa. Procurar esses meios fora da igreja, entre os hereges, não faz sentido. Ou então, equivale a acreditar numa igreja diminuída, sem autoridade, sem jurisdição e possuindo apenas algumas marcas daquelas que ela deve possuir, ou seja, una, santa, católica e apostólica. O que acaba por levar aqueles que aderem a tal visão para uma concepção herética da igreja. Então, o artigo desenvolve muito bem esses argumentos, mostrando que a Igreja Católica, como ele diz aqui, é uma sociedade perfeita. Então, de fato, como foi explicado, na falta de um Papa, nós não podemos ter um concílio válido. Aqui a gente já entende que João 23, tendo sido ilegítimo, ele já realizou um concílio que era ilegítimo, porque ele não tinha autoridade, não sendo Papa verdadeiro, de convocar um verdadeiro concílio. Aqui está o primeiro movimento necessário para se entender o problema. Quer dizer que ali já foi convocado de forma ilegítima um concílio que estabeleceu uma nova igreja que não tem a mesma visão da Igreja Católica. De fato, a partir daí, nós não podemos fazer um concílio, ou seja, dispor de uma autoridade que possa restaurar a Igreja Católica. A única coisa que nós podemos fazer é dotar a Igreja Católica dessa autoridade legítima. Então, por isso que a gente diz que é um concílio imperfeito. Um concílio imperfeito por quê? Porque ele não é convocado por um Papa, mas ele é simplesmente convocado por leigos como esses que estão ali na Espanha, jornalistas, pessoas que estão pedindo o catolicismo. E na medida que as autoridades da igreja, sejam elas quem for, que estejam conscientes do problema e quiserem, de fato, tomar parte desse evento, essas autoridades vão se organizar para que se reúna esse concílio imperfeito. E na medida em que esse concílio chega a um consenso e faz a eleição de um Papa, então o Papa que está ali eleito legitima o concílio, dissolve o concílio e começa a dispor da sua autoridade de vigário de Cristo. Então isso é uma coisa impressionante, mas é exatamente o que aconteceu no Concílio de Constância. Então, se não houvesse o Concílio de Constância, que é o exemplo único na história de uma tomada de consciência de vários setores da igreja que quiseram pôr fim a um problema, porque na época nós também tínhamos um problema semelhante, nós tínhamos ali 3 papas, e nós não podíamos seguir com uma igreja com 3 papas. Na medida em que não era possível sequer ter certeza qual deles era o verdadeiro Papa. Então aí que era mais complicado, porque eles não eram heréticos, eles não faziam essas loucuras de hoje em dia, senão ficava fácil. Esse aqui não dá, mas esse permanece, ele é o verdadeiro. Não tinha isso, os 3 eram bons, eram corretos, mas eles estavam em cisma. Agora, quem que era o cismático e quem que era o legítimo? Não dava para saber. Qual foi a reação da igreja? Concílio imperfeito. E ali nesse concílio, sem cardeais, houve um consenso na eleição de Martim V. E nós estamos sempre explicando isso. A partir desta eleição, o Papa dissolve o concílio e permanece no seu cargo, na sua autoridade. Porque o problema que nós temos hoje é um problema de autoridade. E toda a estrutura da Igreja Católica ela é feita em nome dessa autoridade. E isso você pode ver pela própria festa da Epifania, quando nós lemos o Salmo 71, nós percebemos a beleza dessa lógica da autoridade que é dada por Deus para que o Filho dele governe a terra. Então a religião católica verdadeira, ela não vai simplesmente dar uma religião para você ter um gosto de uma oração, de uma missa, de uma música bonita, de um momento de elevação a Deus. Isso é uma religião protestante, individualista. Mas a religião católica, ela nos dá
um governo, ela nos dá uma sociedade, ela nos dá uma lógica, uma orientação de toda a humanidade em torno de um objetivo único, que é a glória de Deus. É por isso que os papas governaram a igreja com uma autoridade que é garantida por Deus acima de todas as autoridades dos poderes temporais. E é por isso que os reis magos, quando visitam o menino Jesus, eles levam aqueles presentes, e os presentes, como nós já explicamos outras vezes, representam os três poderes, que nós costumamos dizer que são o executivo, o legislativo, o judiciário, estão ali representados nos três poderes. Por quê? Porque o executivo é o poder temporal, o poder dos reis. Isso é representado no ouro. Quer dizer que Cristo é a fonte do poder para um rei legítimo, que governe o povo em nome, não é de democracia não, em nome de Deus. Essa é que é a lógica. E tem compromisso com Deus. Por isso, Cristo recebeu o ouro, porque Ele que dá poder aos reis. Depois ele recebeu também a mirra. Porque a mirra é uma planta amarga, representa a mortificação se relaciona com a sabedoria. E a sabedoria está relacionada ao poder legislativo, ao poder de julgar. O poder de julgar é o poder das pessoas, dos sábios. Os sábios são aqueles que sabem, quer dizer, que eles conhecem todos os princípios, todas as realidades, e eles é que têm que ditar as regras para que as coisas sejam conduzidas segundo a justiça. Senão você não tem a justiça. Por que o nosso mundo não tem justiça? Porque é governado por idiotas. Não é governado por sábios. Não são os sábios que vão dizer, os princípios são esses, a lógica é essa, isso daqui é que foi feito sempre, nós temos que seguir esse caminho. Então Cristo recebe a mirra porque Ele dá sabedoria aos sábios. E a sabedoria de Cristo é a lógica sobrenatural. E é isso que regeu também a igreja em todos os tempos. É o que nós chamamos do poder sapiencial. E, da mesma maneira, nós temos também o incenso. O incenso é, portanto, o poder espiritual. E esse poder espiritual, que é o poder supremo, que é o poder do Papa, e rege também a sabedoria e o poder temporal, ele está disposto de tal maneira que todas as coisas se submetem a ele, ou seja, a autoridade de um Papa, justamente porque ele é legítimo. E como que ele é legítimo? Na medida em que ele tem assistência divina. E a assistência divina, ou seja, essa segurança que ele tem com as chaves na mão, que as chaves foram dadas para que ele governe, e ele governa justamente porque ele tem um vínculo com Deus, e nesse vínculo com Deus, nesse vínculo com a verdade, ele pode estar, de fato, representando Deus e agindo como verdadeiro vigário de Cristo. Então é por isso que nós precisamos, uma vez que nós já vimos ali esse evento na Argentina, quando a estátua de São Pedro ficou sem as chaves, nós precisamos agora tomar essa consciência, no começo desse ano de 2024, de que os católicos precisam, no mundo inteiro, se organizar para dar à Igreja um verdadeiro Papa, que com esse poder das chaves possa representar essa autoridade suprema, que é capaz, mesmo sem dinheiro, mesmo sem apoio, mesmo com perseguições, não importa, mas com a verdade e com a união com Cristo, ele é capaz de dar à humanidade todos os remédios que Deus precisa nos dar a partir do momento em que ele governa a Igreja Católica com esses princípios e com essas chaves que foram recebidas por São Pedro na medida em que ela aceitou estar a serviço de Cristo na verdadeira fé. Então por isso que nesse mês de janeiro nós estamos aqui no Brasil com essa disposição de atender as pessoas, fazer outras conferências, continuar explicando sobre todos esses assuntos que são difíceis de entender, mas através dessas explicações as pessoas que têm verdadeira intenção de permanecerem fiéis a Deus podem estar recebendo informações importantes para seguirem o seu caminho como verdadeiros católicos. Então, por isso, eu já faço aqui o convite para as pessoas que quiserem se encontrar conosco
Nós vamos estar no domingo, dia 21 de janeiro, em Curitiba, e depois também no dia 25 no Rio de Janeiro, e depois no dia 28 em Brasília. Então depois nós vamos fazer uma divulgação com os locais e com as formas das pessoas entrarem em contato, para que as pessoas também possam participar desses eventos em outros lugares também que nós vamos estar ali. Então que Deus nos ajude e que o Espírito Santo possa nos ajudar a permanecermos fiéis àquilo que Deus nos pede. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.